Salve, salve galera, tudo belezinha? Meu nome é Felipe Panegali e hoje nós vamos embarcar em mais uma aula de desenvolvimento de sistemas para a internet. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar o JSF, certo? Então, o que é o JSF? O Java, também conhecido como Java Server Faces, ele é um framework de componentes do lado servidor para a construção de aplicações web baseadas em tecnologias Java. Então, o JSF ele consiste em uma API para representar componentes de gerenciamento de estado, manipulação de eventos, validação do lado servidor, conversação de dados e definição de navegação de páginas, apoiando a internacionalização, acessibilidade e fornecendo extensibilidade para todos esses recursos. O JSF, então, ele possui bibliotecas de tags para a adição de componentes para páginas web e para conectar componentes a objetos ao lado do servidor. O JSF ele fornece um modelo de programação bem definido e várias bibliotecas de tags. Então vocês vão ver durante o curso algumas tags novas que vão ser adicionadas pelo JSF, certo? Pela notação H. Vocês verão isso mais adiante. Então essas características elas facilitam significativamente a construção e a manutenção de aplicações web com interface do usuário do lado do servidor, certo? Então, como que funciona a arquitetura JSF? O JSF então, ele é baseado no Model View Controller, ou seja, o MVC, a arquitetura para separar a lógica de apresentação. O MVC então, ele é um padrão de arquitetura que tem por objetivo isolar a lógica de negócio e a lógica de apresentação de uma aplicação. O MVC então ele divide uma aplicação em três tipos de componentes: o modelo, visão e controlador. O modelo ele encapsula os dados e as funcionalidades da aplicação. A visão é responsável pela exibição de informações cujos dados são obtidos do modelo. E o controlador recebe as requisições dos usuários e aciona o modelo e a visão. Então, para que a página de vocês não fique toda embaralhada, cheia de códigos, banco de dados, tudo misturado, existe essa arquitetura para separar tudo isso aí. Uma parte vai ser só banco de dados, uma parte vai ser só regras de negócios e a outra parte é só exibição de dados, como os edit, os botões e informações diversas, certo? Quando vocês vão criar uma página JSF, vocês precisam de um pacote chamado Server Faces. Aonde vocês vão encontrar isso aí? Em javaserverfaces.java.net, certo? Eu vou disponibilizar esse pacote no ambiente de vocês, então vocês podem baixar direto ali ou vocês podem baixar direto no site do Java Server Faces. Quando vocês vão baixar direto no site do Java, vocês vão clicar aqui em Download. Aqui em mavenjava.net, vocês vão clicar aqui em Implementation Jars. E eu vou estar utilizando a versão com vocês a 2.2.9, certo? Mas vocês podem utilizar as demais. Então, clico na 2.2.9 ou nas demais. E vocês vão achar então o pacote javax.faces.2.2.9 ou demais. Só que note o seguinte, aqui tem Source, Javadoc, enfim. Vocês vão ter que pegar o javax.faces, a versão .jar. É isso aqui que interessa para nós, certo? Vocês vão clicar aqui e vão baixar. No meu caso, já baixei para o meu computador, então já vai deixar mais rápido. Deixa eu cancelar aqui. Então, como que nós vamos começar um trabalho JSF, a fazer uma página através do JSF? Vocês vão clicar aqui em File, New, Dynamic Web Project. A mesma coisa que o JCP, só que vai mudar em alguns aspectos.
Aqui em configurações, primeiro vamos colocar primeiro JSF, o nome do projeto, certo? O local, por padrão, tá lá meu Eclipse Workspace. Target Runtime, o Apache Tomcat versão 8.0, que é o que vocês instalaram. Dynamic Web Model é o 3.1, deixei ele por padrão. Aqui em configuração tem Default Configuration for Apache Tomcat 8.0. Vamos clicar aqui em Modify, certo? Vamos mudar aqui em cima em configuração para Java Faces 2.2 Project, certo? Ele vai marcar aqui no Project Faces o Java Server Faces, certo? Então vocês vão dar um OK. Por que fazer isso aí? Porque quando vocês vão clicar aqui em Next, ele vai pedir para fazer as configurações do JCF. Então, eu cliquei uma vez em Next, vai aparecer o Java, onde ele vai ser configurado todos os arquivos do Java, dentro do SRC. Clique em Next de novo, o Web Model. Ele vai estar no Web Content. Vocês vão marcar essa opção aqui, ó, Generate Web XML. Tá? Vamos clicar em Next. E aqui ele vai pedir onde é que está o meu arquivo jar, que é aquele arquivo que nós vamos trabalhar, certo? Para trabalhar JSF. Então vocês vão clicar aqui em Manage Libraries, New, e aqui vamos colocar um nome, JSF2, certo? E vão dar um OK. Feito isso, vocês vão clicar aqui em Add External Jars, né? Adicionar um jar externo. Então vocês vão clicar aqui, procura onde vocês baixaram o arquivo jar de vocês. No meu caso, está aqui em Downloads. E eu tenho aqui o meu Java Faces 2.2.9, certo? Vou clicar em abrir. Ele vai dar esse monte de arquivos aqui. Como ele é um pacote, ele é como se fosse um zip. Mas para o Java ele reconhece como jar e não um zip, certo? Para reconhecer certinho. Vocês vão dar um OK. Aqui em URL Map Patterns, vocês vão remover. E vão adicionar um XHTML. Então, asterisco, ponto XHTML. Certo? Feito isso, dão um OK. Marcam o JSF2. Então agora já não tem mais nenhum erro. Né? Já incluíram a biblioteca. E vamos clicar em Finish. Clicando em Finish, vocês esperam ele instalar o módulo dinâmico do Web Project. E ele criou então o nosso primeiro JSF. Então, em relação aos demais que nós criamos anteriormente, ele adicionou alguns arquivos que é a biblioteca, que é o meu JSF. Em relação ao anterior, essa biblioteca não era listada para nós, certo? Nós vamos precisar muito utilizar essa biblioteca. Então, feito isso, eu vou criar uma nova página, certo? E eu clico no botão direito aqui no primeiro JSF, New. Aí vai ter um detalhe, vai ter JSP File. Vocês vão clicar aqui em HTML File. Por que não JSP? Porque eles vão trabalhar com HTMLX, certo? XHTML, perdão. Então, aqui em New File, vocês vão colocar index.xhtml. Mas note o seguinte, isso aqui por padrão, qualquer servidor vai reconhecer o index como página principal. Se eu quisesse colocar, por exemplo, login.html, ele já não ia reconhecer. Porém, vou clicar em Finish. Porém, se vocês virem aqui em webinf
tem um arquivo chamado web.xml, onde nós configuramos as nossas páginas iniciais, enfim, todo o projeto em si. Vou dar 2 cliques nesse web.xml e aqui vai ter um nó, que eles falam, que é o Web File List. Se você clicar na setinha da frente, Welcome File List, todas as páginas que estiverem index.html, index.htm, index.jsp, default HTML, default HTML, default JSP, todas elas vão inicializar. O meu login ele não vai inicializar porque ele não aparece aqui. Então se eu executar o projeto, ele vai dar um erro. Então eu só vou iniciar minha máquina aqui só para vocês terem uma ideia, porque ele não encontra essa página, ele não é um padrão de página inicial. Vou permitir aqui, ok? Ó, deu erro, porque ele não reconhece a página login.xhtml. Nós vamos mudar então, clicando com o botão direito no Welcome File List, e nós vamos adicionar um Add Shield Welcome File, certo? E aqui embaixo ele então já diz como Welcome tracinho file. Então nós vamos fazer aqui, vamos colocar um login.xhtml, ou seja, também vai inicializar pelo login, certo? Isso aqui é bem importante para vocês trabalharem as páginas de vocês. Dão um Enter. Então aqui agora eu tenho o login.xhtml, certo? Agora vai inicializar. Eu vou fechar aqui um close, vai pedir para salvar. Então salvei. E nós vamos trabalhar então no nosso XML. Feita então toda essa troca, nós vamos mudar um pouco essa estrutura do HTML, porque nós não criamos um XML físico, tá? Nós vamos mudar um pouquinho essa estrutura. O Eclipse, pelo menos, não tem essa opção, a não ser que instale o JavaBoss, certo? O JBoss. Então, só vamos alterar esse HTML. Então, HTML XMLNS igual http www.3.org/1999/XHTML. Então, esse primeiro cabeçalho quer dizer que essa página vai ser um padrão XHTML das normas da W3, certo? Só vou apagar esse HTML de baixo, não vou precisar. Então agora nós temos um XHTML, certo? Esse meta nós vamos apagar também. E aqui está o padrão então, o HTML, que é o XMLNS, que é o cabeçalho, o head, o título, vou mudar o título aqui para tela de login, fecha o head, então abrir um body, aqui dentro eu vou colocar então uma tag HTML, que é o div, que é um container. Então nesse div aqui, vou colocar essa é a tela de login, certo? Fechei o body e fechei o HTML. Feito isso, dou um Ctrl S ou clico em File, Save e vou executar ele. Vou executar então na máquina que eu criei, né, que é da Tomcat. Vou dar um Finish. Reiniciar server, ok. Quando vocês adicionaram a biblioteca, ele também carrega junto no Tomcat, certo? Não é só os arquivos normais, tem mais até a biblioteca junto. Então,
o nosso XHTML está funcionando perfeito. Nós vamos então trabalhar a questão do Managed Beans, que são objetos utilizados nas aplicações de JCF e possuem 3 responsabilidades principais. A primeira é receber os dados enviados pelo usuário por meio das telas de aplicação, por meio dos edit, os botões, enfim. Executar as lógicas para tratar as requisições dos usuários, ou seja, a lógica, as regras de negócio. E disponibilizar os dados devem ser apresentados nas telas de aplicação. Então, o resultado feito nessas interações deve ser exibido, no caso MVC. Então, nós precisamos definir o funcionamento de um Managed Beans no JSF2. Devemos seguir os seguintes passos: criar uma classe com a anotação @ManageBeans, definir os atributos correspondentes getters e setters para poder receber os dados das telas e enviar os dados para as telas, receber delas e enviar. Definir o método para implementar as lógicas do tratamento das possíveis requisições dos usuários, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um pacote. Clico no botão direito aqui no primeiro JCF, New Package, que é um pacote. O nome do pacote vai ser escola, padrão. Nota que é em minúsculo, a primeira letra da escola. Vocês vão clicar em Finish, certo? O pacote está em branco porque ele não tem nada criado dentro dele. Então nós vamos criar uma classe, certo? Essa classe é uma classe nota. O que nós queremos fazer? Pegar duas notas e somar. Essa que é a ideia. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar com o botão direito aqui em escola, New Class. O nome da classe então vai ser nota, com a primeira letra em maiúscula. Então, o pacote é com a primeira letra em minúscula e a classe é com a primeira letra em maiúscula, certo? E vou dar um Finish. Vou dar 2 cliques então em cima da nota e ele vai abrir a minha nota, certo? Então, a primeira coisa, nós temos que importar a nossa biblioteca do Javax. E como nós vamos importar? Nós vamos digitar import javax.face. Quando você dá um ponto, ele vai abrir uma tela cheia dos componentes que possuem o nosso Java. Então, o javax.face.bin o nosso manage bin, certo? Então, a primeira coisa, nós já colocamos o nosso manage bin. Agora, nós vamos colocar o nosso escopo. Como nós vamos colocar o nosso escopo? Import javax.faces.bin.request scope, certo? Então nós já temos nosso manage beans e nosso scope definidos. Arroba manage beans vamos colocar o nome para o nosso manage bean, que é o name nota bin, só a primeira em minúsculo, nota bin, ponto e vírgula, perdão, um arroba request scope. Então agora nós vamos criar a nossa classe. Primeira coisa, vamos colocar privados. Então são duas notas e um resultado. Por quê? Eu vou pegar a nota 1 mais a nota 2
igual ao resultado. Então eu preciso de 3 variáveis para trabalhar nessa nossa classe. Então, vou colocar um private int nota, certo? Então, minha primeira variável inteira, nota 1, ok, ponto e vírgula. Private int nota 2, ponto e vírgula. E private double resultado, certo? Bem, então nós vamos criar agora uma função que é a somar. Então, public void somar, que ele só vai fazer essa soma desses arquivos, dessas variáveis, perdão. E eu vou abrir chaves e fechar ela. E vou colocar aqui o meu resultado. Então é a soma da nota 1 mais a nota 2, certo? Feito isso, eu tenho que agora gerar os getters e setters. No Eclipse, então, ele faz isso automático para nós. Basta clicar com o botão direito na parte branca, debaixo do que vocês fecharam a chave do somar. Vocês vão clicar aqui em Source, certo? E Generate, então, Getters and Setters. Clicam, então, em Getters and Setters. Ele vai mostrar minhas variáveis, que é para gerar os setar e receber, né? Então, eu marco a nota 1, marco a nota 2 e marco o resultado e dou um OK. Feito isso, então, ele nos poupa trabalho de fazer todo esse código aqui. Isso que é o bom do Eclipse, certo? Feito isso, eu vou salvar. Ctrl S ou File Save. Então, o que eu tenho? Se vocês olharem bem no lado direito aqui no outline, eu tenho na classe nota, nota 1 que é um inteiro, nota 2 que também é um inteiro e o resultado que é um double. Então eu tenho 3 variáveis. Eu tenho uma função somar e eu tenho o get nota 1 e o set nota 1. O get nota 2, o set nota 2 e o get resultado e o set resultado, certo? Então, está certinho, não tem nenhum erro. Show de bola. O que nós vamos fazer agora, então, é lá naquela página que nós criamos aqui no login.xhtml. Vou dar 2 cliques aqui. Onde tinha aquela div, nós vamos apagar ela. Só apagar, vou apagar essa div para nós trabalharmos então nosso HTML. Nós vamos utilizar uma notação que é a notação H do JSF. Como eu vou fazer isso aqui? Bem no final nós estávamos dizendo que nossa página é um HTML, um XHTML. No finalzinho lá, vocês vão dar um Enter, certo? Antes de fechar esse nosso HTML. E vocês vão digitar então XMLNS 2.h. Por que esse H? Porque a nossa conotação, a nossa notação, perdão, dentro da nossa página será trabalhado através desse H, do JSF. Vai ficar tudo bonitinho, então, para chamarmos o nosso JSF, certo? Caso vocês não fazem isso aqui, não irá funcionar. Então, eu vou lá, coloco xmlns, 2.h, igual, abre aspas, http, java.sam.com /JSF /HTML. Então, eu fechei as aspas e já está o sinalzinho então de maior ali para fechar o nosso HTML. Feito isso, nós criamos o nosso cabeçalho da página, que ele diz que ele é um padrão XHTML e então vai utilizar a conotação, a notação do 2.h, certo? Do JSF. Então vai mudar toda essa estrutura aqui embaixo. Como que vai mudar? Eu só coloco então o H na frente e 2 pontos.
h2.read, certo? O título fica do mesmo jeito, h2.read, então agora fechei, h2.body. Agora tem um negocinho aqui, pessoal, que ele começou a me dar um erro no read, pelo seguinte: não posso colocar h2.read, e sim eu tenho que colocar um barra atrás do h. Agora sim fechou o read. Então, um hbody. Então, eu vou fechar esse meu hbody. E o HTML deixa do jeito que está. Certo? Então, o HTML e o título, vocês não precisam mudar. Agora, o read e o body vocês terão que mudar. Certo? E como eu falei, para fechar uma tag, a barra tem que estar atrás do H, e não como era antes, que era barra body, certo? Então é barra H, 2 pontos body. Feito isso, então, nós vamos criar um formulário, que vocês criariam só com form, porém, como a anotação agora é utilizando o H, vocês vão colocar H, 2 pontos, form, certo? Fechei o meu form. E eu vou ter que fechar também esse form. Tá? Então, abri e fechei ele. Vou criar um painel grid, que é o do próprio JCF, certo? Não é do HTML. Então, H2 pontos. Painel grid e fechei, certo? E aqui embaixo, então, também irei fechar o painel grid. Tá? Vocês colocam sua barra ali e ele fecha automático. E agora, vocês antes criavam um label, criavam um edit, um input do tipo edit, enfim. Aqui se torna um pouco mais fácil com essa notação, certo? Então, primeira coisa, então H2 pontos, output label, o valor desse label será digite a nota 1, certo? Daí fecha aspas, barra e sinal de maior. Então vocês fecharam o output. Agora nós vamos criar o que esse output label faz? Ele dá aquela mensagem em cima para vocês avisarem vocês devem digitar alguma coisa, certo? Agora vocês vão criar um input text, que é o mesmo input do HTML, só que para o JSF, certo? Então, vamos colocar aqui um input text vela igual. Só vou fechar aqui então para deixar já pronto. E esse vela vocês devem prestar muita atenção, porque se fizerem diferente, se esquecerem, por exemplo, da hashtag, enfim, e colocarem o nome do bin errado, ele já não vai dar um erro diretamente no servidor. Como que eu faço esse valor? Primeira coisa, eu coloco uma hashtag. Coloquei. Vocês vão aqui na classe do nota que vocês criaram antes e notem que vocês definiram o manage bins o nome de nota bin, certo? Então esse nota bin que vai aparecer aqui no login. Então eu coloco nota bin, certo? Ponto. E o que valor eu quero colocar aqui? Eu quero colocar então o meu nota 1. Eu quero minha primeira nota. Então eu coloquei minha nota 1, certo? Se eu deixar desse jeito vai dar erro, porque entre o nota bin
e o nota 1 ele deve ficar entre chaves. Então, hashtag, abre chaves, nota bin, ponto, nota 1 e fecha chave. Feito isso, vou dar um salvar. Eu vou copiar e colar, porque eu quero a nota 2, é a mesma coisa, então digite a nota 2. O value do input text, nota bin, ponto, nota 2, certo? Só mudar a maiúscula aqui. E por fim, então, vocês colocavam um input do tipo button. Dessa vez não vai ter, então vai ter o quê? Um comando. Um comando button, que vai fazer o quê? Um action. Esse comando button ele vai só executar as nossas funções que nós criamos lá na classe Java. Então, o action, né, a ação que ele vai fazer, então coloque hashtag e abre chaves e já fecha para ficar pronto. É o nota bin, ponto somar. Então, é aquela função que nós criamos lá, certo? O valor do nome do botão vai ser gerar resultado. E eu fecho então esse meu comando button, certo? Deixa eu dar uma verificada que ele deu um erro para mim. Comando button. Ah, claro. Só me cuidam que quando vocês vão fechar alguma coisa tem que ser fora da string, né? Eu coloquei aqui dentro de gerar resultado e deu um erro. Tem que ser fora da string, certo? Feito isso, então, eu vou colocar então um texto que vai dizer o quê? Ele vai somar a primeira e a segunda. Vocês vão gerar a soma desses dois que vai me exibir então num próximo label. Então vou h2 ponto output text value igual, abro aspas, hashtag, aonde vocês vão exibir o resultado? Naquela variável que vocês criaram lá do tipo double, que é o resultado. Então hashtag nota bin ponto resultado, fecho chaves e fecho o meu output text, certo? Então eu já tenho o meu panel grid fechado e o meu form também está fechado. Então eu vou salvar. Noto que o JSF é um pouquinho diferente do JSP, certo? Isso aqui é para dar um padrão para o nosso site, enfim, nosso sistema. E vou executar. Ele vai aparecer novas informações também, por causa que ele, como eu tinha falado antes, a questão da biblioteca, foi colocado a nova biblioteca do JSF, ele também executa. E nos apareceu um erro. Primeira coisa, não existe uma propriedade chamada resulta. Então deve ter um erro aqui no login. Resultado, certo? Então, salvar de novo. Vou executar. Vamos ver por que não está aparecendo para nós aqui. HTML. XMLS, HTTP, // org.
Tá, tá certo. X com anotação H, HTTP relação. Aqui, ó. Nota o seguinte: um erro, apenas um erro de digitação da nossa notação, não apareceu nada aqui. Isso aqui só aparece se nós definirmos aqui no cabeçalho da nossa página. Então aqui está ponto sim, é ponto com. Deixa eu salvar. E deixa eu executar aqui mesmo do Java, para ver se ele vai executar. Está carregando. Agora funcionou. Show de bola. Vamos ver se vai funcionar o nosso código. Note o seguinte, ele já cria todo o nosso input, define as variáveis. A minha página está mostrando então o nosso resultado, e por trás dela então eu tenho a nota Java, que é uma classe que está separada em uma camada, a nossa regra de negócio está separada em outra camada, e a nossa terceira, que é a nossa visão, está separada em outra, certo? Então vamos colocar aqui 20 mais 50. Vamos ver se vai funcionar. Gerei resultado e 70, ou seja, ele não saiu da página, ficou na mesma página e já mostrou o resultado para nós, certo? Então, essa foi uma aula básica de JSF. Na próxima aula eu irei falar o que é o HPN Grid e o input text, enfim, como funciona, certo? Então até a nossa próxima aula.